No episódio desta semana, Elon Musk está aprontando algo grande. A Tesla deu olhos mecânicos aos seus robôs, e o Model 3 entrou em modo Plaid. Elon Musk está realmente considerando uma fusão entre a Tesla e a SpaceX, pelo menos é o que dizem por aí. Mas isso não deveria surpreender ninguém que vem acompanhando a evolução dessas duas empresas na última década. De acordo com pessoas familiarizadas com as conversas, Elon já discutiu a fusão com seus colegas mais confiáveis, e essa possibilidade também é comentada abertamente dentro da Tesla. Agora, muita gente vai achar essa notícia quase inacreditável. A Tesla fabrica veículos elétricos, baterias e robôs. A SpaceX lança foguetes, opera o serviço de internet via satélite Starlink e está a poucas semanas do que pode se tornar a maior estreia na bolsa de valores da história. Esses parecem negócios completamente diferentes. Mas a pergunta mais interessante não é se uma fusão vai acontecer, e sim por que tantas pessoas de repente acham que isso faz sentido. Porque quando você olha de perto, as duas empresas vêm se aproximando silenciosamente há anos. A SpaceX virou um dos principais clientes da Tesla, conforme o prospecto apresentado antes de sua estreia na bolsa. A empresa de foguetes comprou cerca de 697 milhões de dólares em sistemas de baterias Tesla Megapack em 2024 e 2025 para alimentar centros de dados de inteligência artificial conectados às instalações colossais da TSAT em Memphis. O prospecto da SpaceX também revelou 131 milhões em compras de Cybertruck durante o mesmo período, e isso é apenas parte do quadro. A Tesla investiu 2 bilhões de dólares na Kisai no início deste ano, pouco depois a Kiai se fundiu com a SpaceX. As empresas colaboraram em engenharia de materiais, compartilharam expertise em manufatura e transferiram funcionários entre si. O vínculo ficou tão forte que os fornecedores passaram a ver as duas como um só cliente. Em 2024, a Nvidia concordou em redirecionar um pedido de GPUs de 500 milhões de dólares da Tesla para a JAI a pedido pessoal de Musk. Neste ponto, o relacionamento parece menos uma relação de cliente e fornecedor, e mais como duas divisões da mesma empresa. O motivo é um problema que as duas empresas tentam resolver ao mesmo tempo: inteligência artificial. A Tesla precisa operar IA avançada em veículos em movimento, com restrições severas de energia, refrigeração, confiabilidade e custo. A SpaceX enfrenta desafios similares em órbita, pois satélites e sistemas de computação espacial precisam operar com energia limitada, restrições de peso e condições ambientais extremas. Produtos diferentes, mas problemas de engenharia surpreendentemente semelhantes, o que significa que a mesma experiência em chips, sistemas de energia e inteligência artificial pode beneficiar ambos. Esse desafio em comum levou a um dos anúncios mais reveladores do ano. Em março, Elon Musk anunciou a TerraFab, projeto conjunto de semicondutores com instalação inicial em construção no Texas, próxima à Gigafactory de Austin. Uma parte do projeto foca nas demandas da Tesla, como direção autônoma, Optimus e futuros programas de veículos. O outro lado aborda a visão de longo prazo da SpaceX para a infraestrutura de computação espacial. O TerraFab não é a Tesla ajudando a SpaceX ou vice-versa, mas sim ambas construindo juntas algo que nenhuma faria sozinha. E isso nos leva à conexão que faz toda essa história se encaixar. Muitos ainda veem o Optimus como um robô de fábrica, mas Elon Musk o definiu de forma mais ambiciosa no ano passado, chamando-o de sonda von Neumann. O nome vem do físico John von Neumann, que teorizou uma máquina tão capaz que poderia construir cópias de si mesma usando matérias-primas disponíveis. Essas cópias criariam outras, gerando crescimento exponencial movido pelas máquinas, não pelo trabalho humano. Imagine, você envia um robô a um local remoto com matérias-primas. Ele constrói 2, que constroem 4, que constroem 8. Em pouco tempo, você passou de um robô para uma força de trabalho autossustentável sem enviar mais nenhum trabalhador. Esse conceito já começa a se concretizar nas ambições de fabricação da Tesla. A Tesla planeja linhas de produção para fabricar milhões de Optimus por ano, com robôs cada vez mais participando da montagem de outros robôs. Mas a ideia de von Neumann se encaixa ainda mais naturalmente em outro lugar completamente diferente. Trabalhadores serão necessários em Marte antes de milhões de colonos humanos. Os habitats precisam ser montados, os equipamentos precisam ser mantidos, os recursos precisam ser extraídos. Diferente de máquinas industriais, robôs humanoides usam ferramentas, veículos e equipamentos feitos para humanos. O que faz do Optimus a escolha ideal para um planeta sem infraestrutura própria. Elon disse isso ele mesmo no X. Optimus será a primeira máquina de von Neumann capaz de construir uma civilização sozinha em qualquer planeta viável.
A SpaceX constrói o Starship para levar pessoas e cargas a Marte, enquanto a Tesla desenvolve um robô para ajudar na construção e manutenção do assentamento marciano após a chegada dessas remessas. A SpaceX está investindo em infraestrutura de inteligência artificial. A Tesla está desenvolvendo as aplicações de inteligência artificial que rodam sobre essa infraestrutura. A remuneração de Elon Musk na SpaceX depende até de criar um assentamento permanente em Marte com ao menos 1 milhão de pessoas, e a robótica da Tesla pode ser uma das tecnologias-chave para viabilizar isso. Isso não parece uma coincidência, parece um plano. 10 anos atrás, a Tesla fabricava carros e a SpaceX construía foguetes. Hoje, ambas as empresas estão investindo bilhões em inteligência artificial, robótica e, em última análise, Marte. O próprio Musk afirmou isso em novembro passado, ao postar que suas empresas caminham para a convergência. A fusão oficial entre Tesla e SpaceX ainda é especulação, mas a convergência já está avançada. Esta semana, a Tesla recebeu a patente de algo chamado Sistema de Limpeza de Lentes, que à primeira vista parece incrivelmente entediante. Basicamente, é um limpador de câmeras. Mas quando as pessoas começaram a olhar os desenhos da patente, perceberam algo incomum. Parecia notavelmente semelhante a um olho humano. No centro há uma lente circular escura semelhante a uma pupila, cercada por uma proteção que segue o formato de uma órbita ocular. Acima da lente, um pequeno bico de limpeza fica onde estaria um ducto lacrimal. E envolvendo a parte inferior da lente, há duas palhetas curvas que se parecem quase exatamente com pálpebras. Tesla nunca usou as palavras olho, piscar ou lágrima em nenhum lugar da patente, mas a semelhança é difícil de ignorar. Ao entender o que o sistema faz, a comparação se torna mais interessante. A visão humana é eficiente porque nossos olhos estão em manutenção constante. A cada poucos segundos piscamos. As lágrimas lavam a poeira e os detritos antes que eles tenham a chance de interferir no que vemos. Na maioria das vezes, nem percebemos que isso está acontecendo. Câmeras não têm esse luxo. Se lama respinga na lente, ela fica lá. Se sujeira da estrada se acumula, a qualidade da imagem piora. Para uma câmera comum, isso é um incômodo, mas para um veículo autônomo pode se tornar um perigo sério. A patente da Tesla soluciona isso de forma familiar. O sistema monitora continuamente a qualidade da imagem e no momento em que detecta que a imagem está comprometida, ele automaticamente borrifa fluido de limpeza na lente e remove os detritos com uma palheta de limpador embutida. Todo o ciclo termina em menos de 1 segundo. Em termos simples, a máquina percebe que não consegue enxergar direito e limpa seu próprio olho piscando. Isso é crucial para robotáxis. Motoristas humanos podem parar e limpar o para-brisa, mas robotáxis não, já que não há ninguém a bordo. A Tesla já testou sistemas de limpeza de câmeras em robotáxis e protótipos do Cybercab, indicando que a tecnologia pode estar mais próxima da produção do que sugere uma patente recém-concedida. Mas a aplicação mais interessante pode não ser para o carro em si. Ano passado, a Tesla confirmou que o Optimus usa o mesmo hardware de câmeras dos veículos, o que faz sentido. A Tesla passou anos treinando seus carros para identificar estradas, pedestres, obstáculos e o trânsito usando câmeras e inteligência artificial. Optimus pode se basear nessa mesma base. Assim como acontece com um carro, um robô precisa entender tudo ao seu redor, desde ferramentas, máquinas, portas, pessoas até estações de trabalho, enquanto se move por ambientes em constante mudança. Nada disso funciona se os olhos câmera dele estiverem sujos. No caso da Tesla, um robô que enxerga com os olhos de um veículo vai acabar precisando de pálpebras de veículo, levando ao outro avanço do Optimus nesta semana. Na Giga Texas começou oficialmente a construção da fábrica do Optimus da Tesla. O experiente observador Joe Tetmeier gravou imagens de drone da primeira estrutura de aço erguida no local. Quando concluído, o prédio deve ter quase o mesmo comprimento da fábrica principal da Giga Texas, tornando-se uma das maiores instalações de fabricação já construídas pela Tesla. A meta é impressionante. A Tesla pretende a longo prazo produzir cerca de 10 milhões de unidades Optimus na instalação todos os anos. Isso representa cerca de 27 mil unidades diárias. A patente de limpeza de lentes e a construção da fábrica podem parecer notícias distintas. Uma é um detalhe mecânico, a outra, um prédio do tamanho de vários quarteirões. No entanto, ambas fazem parte da mesma história. Construir um robô capaz de operar de forma independente no mundo real não é um único avanço, são milhares deles. Alguns são enormes, outros tão pequenos quanto ensinar uma máquina a limpar os olhos. Uma história recente interessante sobre veículos Tesla foi contada pelo VP de engenharia, Lars Morvai, no podcast Ride the Lightning. Quando questionado sobre uma versão Plaid com 3 motores do Model 3 Morvai respondeu prontamente: "Eu penso nisso o tempo todo.
Penso nas capas de carbono e em todos os ímãs permanentes. Com certeza reflito sobre isso. Para entusiastas da Tesla, é uma resposta fascinante. O emblema Plaid sempre foi exclusivo do Model S e Model X, onde os motores de capa de carbono da Tesla e o trio de motores proporcionaram algumas das acelerações mais rápidas já vistas em veículos de produção. Os motores com capa de carbono são a solução de engenharia inteligente que permite que os motores girem em velocidades extremamente altas sem se despedaçarem. Quando três se unem, os resultados impressionam. Isso fez o pesado modelo S-Plaid igualar a aceleração do protótipo Roadster 2017. Por que não colocar isso em um modelo 3? A resposta honesta é o espaço interno. O modelo 3 é bem menor que o modelo S, tornando difícil encaixar 3 motores e todo o hardware de suporte. Acho que foi isso que Morvai quis dizer ao chamar de trabalho por recompensa. Engenheiros da Tesla imaginam o carro, mas resta saber se o desempenho compensa a complexidade astra. O momento torna a questão ainda mais interessante. A Tesla aposentou recentemente o Model S e o Model X, o que significa que o emblema Plaid foi efetivamente aposentado junto com eles. A nova geração do Roadster será o carro mais potente, mas não será acessível para a maioria, e ainda não há data definida para seu lançamento. O que cria uma lacuna. O Model 3. Performance atual já chega a 60 milhas por hora em cerca de 2,9 segundos. Uma versão Plaid poderia levar isso ainda mais longe, potencialmente colocando o carro mais popular da Tesla em território de supercarros de verdade por uma fração do preço. Morvai evitou confirmar qualquer coisa, mas o fato de o vice-presidente de engenharia de veículos da Tesla pensar nisso o tempo todo provavelmente é o quase anúncio mais animador que os fãs da Tesla poderiam esperar.